Bem-vindos a mais um Fórum Figueira com Nuno Melo Biscaia e Carlos Senreiro. É um fórum de debate sobre o Concelho da Figueira da Foz e hoje vamos falar sobre os fenómenos demográficos que atingem o país e que também atingem a Figueira da Foz. De resto, até 2030, segundo as projeções mais recentes, a Figueira da Foz poderá perder 14% da sua população, o que dá em números aproximados 8.500 habitantes dos cerca de 60 mil que já tem. Mas esta dinâmica remonta já a 2011. Isto a propósito de uma conferência que se realizou recentemente no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, que teve dois oradores convidados, especialistas, um deles em marketing territorial e foi organizado pela ACIF, pela Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz e pela própria autarquia. Nuno Melo Biscaia. Em 2 décadas, 14% da população da Figueira da Foz, perder-se 14% é muito para um concelho que já tem poucos habitantes. Um dos oradores, Marcos da Silva, aconselhou a que se importassem cidadãos e, se os não houver em Portugal, que os vão buscar ao estrangeiro. Mas nós já vimos esse filme em Vila de Rei e depois não tinham emprego para todos e as expectativas que os cidadãos brasileiros que foram importados, e passa a expressão, agoraram-se porque não encontraram aquilo que lhes terá sido prometido ou aquilo que esperavam encontrar. Sim, antes de mais, boa tarde Jota, boa tarde Carlos, boa tarde a todos. Realmente, quem teve o privilégio de ouvir a conferência promovida pela CIF e pela Câmara Municipal, percebeu-se que efetivamente que nem tudo é mau, nem tudo é drástico. Há problemas que a Figueira vive, o Concelho da Figueira da Foz, mas também há soluções. E eu acho que Mas as soluções não foram avançadas. A grande vantagem dessa conferência foi mostrarmos que existe possibilidade de... as soluções concretas têm que ser implementadas gradualmente face aos problemas que existem. E, mas, portanto, concretamente, este problema demográfico, como é que se controla? Relativamente ao problema demográfico... Criando postos de trabalho. Pronto, efetivamente, e tendo em conta a intervenção do vereador António Tavares, que foi quem colocou essa questão, e tendo em conta também o que está definido no Plano Estratégico de Desenvolvimento, elaborado recentemente pela Câmara da Figueira da Foz, verifica-se que a Figueira da Foz, efetivamente, até 2030 perderá cerca de 13% da sua população, 13,7%, cerca de 8 mil e poucos. Cerca de 14%. Pronto, isso obviamente que a Figueira da Foz, e recorrendo aqui de algumas notas que estão no Plano Estratégico, nomeadamente números, efetivamente que a tendência é um decréscimo da população residente em praticamente todas as freguesias, com exceção de Tavarede. E estamos a falar da taxa de natalidade e a taxa de natalidade, não estamos a falar da imigração. Sim, estou a dizer que a tendência é um decréscimo da população residente. Agora passo a explicar. Isto tem duas questões, ou duas causas, no meu ponto de vista, objetivas. Primeiro, é uma certa mudança de mentalidade das próprias famílias que passam a ter uma diminuição do número de filhos por casal, o que antigamente era normal ter 2, 3 filhos, hoje em dia o normal é ter um filho ou quanto muito 2 no máximo. Mas antigamente também era mais barato criar um filho. Pronto. Depois, porque há também uma procura de melhores condições de vida por parte da população jovem. Portanto, a população jovem, ao sair do Concelho da Figueira da Foz, obviamente que não procria, portanto, não faz crescer a natalidade no Concelho da Figueira da Foz, migrando assim para espaços urbanos próximos. E, obviamente, isto agrava-se com o facto da população da Figueira envelhecer, e ao envelhecer ser necessário a esperança média de vida diminuir aumentou, mas portanto ao mesmo tempo aumentando a esperança de vida, portanto a população mais idosa, pronto. Mas esses são fenómenos transversais ao país. Pronto. Agora, porquê na Figueira? Não, vamos às soluções. Porquê na Figueira? As soluções nem sempre é fácil. Obviamente que o que nós dizemos de uma forma objetiva as soluções passam por criar melhores condições na Figueira da Foz para atrair pessoas que venham, nomeadamente pessoas jovens, que se estabeleçam
no nosso Conselho e que permitam um maior crescimento e um maior aumento da natalidade, nomeadamente através de mais nascimentos no nosso Conselho. É claro que tudo isso passa por um conjunto de políticas, por um conjunto de estratégias ligadas à Figueira da Foz e às suas características próprias. Eu posso enunciar já, enfim, são algumas ideias que transparecem do plano estratégico do desenvolvimento da Figueira e que passam eventualmente por criar postos de formação orientada para o mercado de trabalho, especializados em áreas específicas da nossa zona, nomeadamente especialização tecnológica no mar, na aquacultura, dar um complemento profissional e pessoal aos agentes do setor primário, no sentido deles também criarem pelos meus próprios meios o seu próprio negócio, dar um maior acolhimento ao empreendedorismo e à criação de um gabinete de empreendedorismo e também à própria incubadora de empresas, no sentido de incentivar a fixação de postos de trabalho. São algumas ideias. A questão é porque aqui isso ainda não foi feito, porque isso pode-se fazer a qualquer momento. Não, isso... Vamos lá ver. A questão é esta. Obviamente que a Câmara Municipal, e no meu ponto de vista bem, criou um plano estratégico, ou seja, fez uma análise, do meu ponto de vista bem feita e clara, de alguns problemas que afetam o nosso Concelho, nomeadamente a questão demográfica, e depois, através de uma análise SWOT, criou alguns eixos estratégicos de intervenção. Agora, obviamente que a Câmara não tem possibilidades de fazer isso sozinha. E espera que os privados adiram às linhas mestras do plano estratégico. Sem dúvida. Mas nessa conferência foi dito também, Carlos Serreira, e depois pronunciar também sobre estes assuntos, que se a Figueira está adormecida, há que acordá-la. Os oradores. Sim. E o mesmo orador, Marcos da Silva, disse ainda, há que voltar a colocar a Figueira da Foz no mapa. Ora, isso lembra-me Santana Lopes, não é? Disse que tinha de colocar a Figueira da Foz no mapa. E disse ainda também, tragam cá, à Figueira da Foz, os senhores da AICEP, da Agência de Investimento e Comércio. E disse ainda que a Figueira da Foz não pode ser uma colónia de férias de Coimbra. Sim. Alguma novidade em relação a isto? Não, estava a ouvi-lo, pensei que estava a ler o último programa das eleições, o programa eleitoral da coligação sobre Figueira. Esse já li na altura das eleições. Não, mas apontava efetivamente esse tipo de soluções. Aliás, penso mas isto não são soluções, isto alguns deles são problemas, não é? Problemas. Aliás, que eu penso que, efetivamente, todos nós temos uma ideia do que é que se passa na Figueira da Foz. Eu não fui a esse simpósio, mas pedi a quem fosse que me comunicasse por SMS caso fossem lá apontar algumas soluções, que eu rapidamente me colocaria lá. Mas eu já sabia que isso era capaz de dar só em termos de oratória, de falar-se de problemas que, ao cabo do resto, são transversais, se calhar, a muitas outras situações do país, e portanto ficamos na mesma. E depois há aqui uma questão também que é muito importante. Porquê é que não chamam as pessoas que conhecem a terra e que sabem falar da terra e sabem, por experiência própria, pelo conhecimento que têm, sabem desenvolver esses assuntos e sabem apontar soluções? Eu ainda na sexta-feira passada estive com muita honra presente ao jantar de aniversário da Goldes de Carvalho e ouvi grandes intervenções, das quais destaco não só o presidente da direção da Goldes de Carvalho, o Dr. António João Paredes, bem como o Dr. Joaquim Sousa. Pessoas que sabem falar da terra e têm soluções. São pessoas de trabalho, de empenho, que já demonstraram e têm resultados. E era esse tipo de gente que devia ser chamada e que devia falar sobre a terra. Ao contrário, desculpe, só para terminar. Ao contrário destes senhores, com todo o respeito por eles, que vêm aqui fazer este tipo de palestra, mas que conhecem a realidade da Figueira. E, portanto, obviamente que no fim, não sei qual foi a situação de quem lá esteve, porque ainda não o escutei, mas certeza saíram um pouco defraudados, porque nunca se consegue encontrar neste tipo de iniciativas
que sejam apontadas soluções concretas. Relativamente à questão demográfica. A questão demográfica, bom, ela também é um fenómeno a nível nacional, Claro. Portanto, temos que estar conscientes disso. Temos Mas ideia... há conselhos, há municípios que tentam combatê-lo, por exemplo, atribuindo um cheque de um determinado montante aos recém-nascidos e promovendo outro tipo de políticas sociais e até fiscais, naquilo que as câmaras podem fazer para captar pessoas e incentivar, enfim, novos munícipes. Eu julgo que isso tem a ver também com escalas. Esse tipo de receita não pode ser aplicada a todo o tipo de municípios. Tem a ver com circunstâncias muito próprias e concretas de cada um. No caso da Figueira da Foz, já na altura, e lembro-me, recordando, e porque falei há bocadito quando foi da questão da campanha eleitoral, antes, houve uma organização, organizaram-se os fóruns e veio gente falar e debater sobre a Figueira da Foz. E era já levantada a questão, e ela, aliás, foi muito falada durante a campanha eleitoral, acerca da questão da diminuição da população juvenil. Portanto, e o flagelo que isto daqui a uns anos vai se apresentar em termos de conselho, mesmo das próprias das escolas. Obriga a outras respostas sociais que têm custos para o município. Nuno, Melo Biscaia, relativamente a estes tópicos que eu deixei aqui. Eu permito-me discordar só de duas coisas. É verdade que o professor Marcos da Silva, não é? Marcos da Silva, falou que é preciso colocar novamente a Figueira no mapa. É verdade, mas não no mapa do endividamento. Não no mapa então, de facto dos gastos supérfluos. É preciso colocar a Figueira sim no mapa do desenvolvimento, no mapa da sustentabilidade e no mapa então, do equilíbrio. Se é preciso colocá-la é porque não está, mas pronto, o atual executivo já tem 5 anos de mandato. Não. É preciso, não, é preciso colocá-la, calma. A Figueira, agora se quiseres ir para a questão do executivo, eu penso que o primeiro executivo do Dr. João Taíde é de louvar a sua política de equilíbrio das finanças públicas e, neste caso, autárquicas e de sustentabilidade financeira. Aliás, por isso mesmo é que mereceu a clara vitória e a reeleição no segundo mandato. Portanto, quanto a isso, acho que não há grandes dúvidas e não há muito para falar quanto aos méritos do primeiro mandato se a Figueira está adormecida, há que acordar. Relativamente agora a esta questão, também não me parece que a tal conferência tivéssemos ficado na mesma, porque efetivamente estavam lá forças ativas da Figueira, estavam lá muitos comerciantes, estavam lá muitos industriais, estavam lá pessoas com capacidade para intervir e para gerar novas ideias. Há que ter em conta também o grande esforço que neste momento o município está a gerar para promover a Figueira da Foz, o seu concelho, junto do estrangeiro. Basta ver agora a quantidade grande de embaixadores e delegações estrangeiras que têm vindo à Figueira da Foz. Aliás, o professor Marcos Silva disse mesmo isso: tragam os estrangeiros à Figueira da Foz. Ele disse mais. E encham-nos a barriguinha. Tragam a ICEP à Figueira da Foz e levem a Figueira da Foz a feiras de empreendedorismo e de competitividade. Mas o que ele disse foi, não é só mostrar, não é uma feira de atividade e mostrar os produtos da terra. Há que trazê-los. Trazer embaixadores é suficiente? Não é suficiente, mas é um primeiro passo. Há que trazer investidores e há que mostrar aos investidores que assim, nós temos condições para vocês investirem. Nós temos um gestor. Os embaixadores não são investidores. Nós temos, mas atraem pessoas das suas nações, dos seus países, para virem. Vamos facilitar o investimento estrangeiro na Figueira da Foz. Vamos concluir, Carlos Herreiro. É melhor trazer embaixadores ou a ICEP? Ou os dois, de preferência, não é? Eu perdi-me aqui um bocadinho hoje aqui no debate, porque tínhamos um tema, mas já vi, e pelo que era a demografia. A questão do plano, foi a questão do plano estratégico. Mas está interligado. Tudo está interligado. Não, é a atuação da Câmara, as políticas que são praticadas pela Câmara, e, portanto, já percebi que o que se vinha aqui, ou que se poderia ter debatido também, era saber se a Câmara tem feito alguma coisa sobre todas estas questões. E como o Jota diz, estamos a caminho do 6º ano com o mesmo Executivo. E, portanto, da Câmara pouco temos visto. E não acredito. Estamos a falar nesta matéria, temos pouco
pouco temos visto, quer dizer, as coisas continuam todas na mesma, não há uma intervenção concreta no terreno para que possa-se dar aqui uma saída, um pontapé de arranque, e obviamente que não é trazer embaixadores. A diplomacia económica também não tem resultados imediatos. Mas, com certeza, mas era preciso saber, e então aí a Câmara tinha que esclarecer o que é que tem feito, que demarcha é que tem feito para contribuir para que haja um desenvolvimento económico e sustentado na Câmara, no Conselho, designadamente, que tipo de intervenções tem feito lá fora, junto ao ICEP, por exemplo, é uma boa medida. Agora, não é fazer esta figura palaciana de trazer aqui embaixadores. Os embaixadores não nos vão ajudar a fazer. O Fórum Figueira não acaba hoje, portanto, dentro em breve haverá mais uma edição de Fórum Figueira para debatermos outros assuntos na Figueira TV.